Meus amados irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu louvo a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui nesta noite, o adorando, o engrandecendo. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, que depositou em nós confiança para que pudéssemos estar aqui nessa tão grande responsabilidade que é transmitir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15. Vamos ler apenas o versículo de número 18. Lucas, capítulo de número 15, versículo 18. A epígrafe diz: a parábola do filho pródigo. Diz assim a palavra do Senhor: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Versículo 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. 20. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Rogo da igreja a oração, como o apóstolo Paulo sempre rogava, para que Deus abra a porta da palavra para falar com a sua igreja nesta noite. Amados irmãos, estamos diante de um texto bíblico bastante conhecido no Evangelho de São Lucas, em que o capítulo de número 15 é citado por Jesus três parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Jesus, ele atraía multidões, tanto pelo que ele fazia, como também pelo que ele falava. A quantidade de pessoas que acompanhavam Jesus, o número da multidão que acompanhava Jesus para ver milagres. Pessoas que ouviam as notícias, que Jesus curou um cego, que Jesus curou um paralítico, que Jesus curou um leproso. A quantidade de pessoas que eram atraídas por milagres também é semelhante à quantidade de pessoas que Jesus atraía para falar a palavra. E Jesus tinha um método de citar parábolas para determinados grupos específicos. Parábola significa uma comparação. É uma história que Jesus utilizava para falar verdades, tanto espirituais como verdades morais. No livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, Jesus citou várias parábolas para alcançar um público específico. Muitas pessoas de diferentes classes da sociedade acompanhavam Jesus, ouviam Jesus, e o Senhor, como mestre, e entendendo o que ele falava para muitos grupos da sociedade, ele tinha sempre uma história para atingir a determinado grupo. Quando Jesus conta essas três parábolas, tanto a parábola da ovelha perdida, como a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo, está reunido com Jesus pessoas de diferentes grupos da sociedade. Logo no início do capítulo de número 15, nós veremos que estará com Jesus pecadores, publicanos, fariseus e escribas. Mas a intenção desses grupos diferentes da sociedade era diferente. Quando Jesus inicia essa parábola,
que está contando para essa classe social, Jesus percebe que coletores, publicanos e pecadores foram ouvi-lo. Fariseus e escribas foram murmurar. Então, é uma mesma palavra para mesmas pessoas de diferentes classes. A diferença desse grupo é que uns estavam para ouvir, outros estavam para murmurar. Mas mesmo assim, Jesus mantém a sua temática das 3 parábolas. E ele começa contando uma parábola de um homem, um pastor de ovelhas, que tinha cerca de 100 ovelhas. E aquelas 100 ovelhas guardadas no rebanho, uma sai e vai em direção a um caminho perdido. Mas o pastor, como sendo um bom pastor e tendo uma atitude, ele percebe que naquele rebanho, naquele redil, não tinha as 100 que ele deixou, só tinha 99. Ele poderia atentar para o número, ele poderia atentar para a quantidade, mas ele percebe que está faltando uma ovelha. Ele não deixa as 99 e está tudo certo, mas ele deixa as 99 e vai em busca de uma ovelha, porque cada uma possuía o seu valor. A moral dessa história que nós percebemos nessa parábola é que mesmo aquele homem tendo 99 ovelhas guardadas, ele foi em busca de uma, porque uma ovelha é importante para o pastor. E após Jesus contar essa parábola, quando o homem vai em direção de procurar essa ovelha, ele a encontra. E quando ele a encontra, ele a traz de volta. Mas quando ele a traz de volta, ele não simplesmente deixa ela lá e está tudo certo. Ele chama os amigos, ele chama todo mundo e ele vai festejar por causa de uma ovelha que estava perdida e foi encontrada. Mas agora Jesus continua falando parábolas. Eram grupos específicos e precisava de uma mensagem específica. Pecadores estavam lá, pessoas que praticavam pecados de todos os tipos, prostituição, roubo e por aí vai. Tinha também publicanos. Publicanos eram judeus que trabalhavam para o Império Romano, só que costumavam cobrar além do que era para ser cobrado. E para o judeu, ele era visto de uma maneira diferente. E tinha ali também fariseus e escribas. E Jesus agora vai contar a parábola da dracma perdida. Uma mulher, dentro da sua casa, ela possuía 10 dracmas. Dracma era uma moeda, era algo de valor. Mas a mulher possuía 10. Ela perdeu uma, mas ela já possuía 10. Se ela se atesse à quantidade, estava tudo certo. Mas ela percebe que está faltando uma dracma. E essa dracma foi perdida dentro da sua casa. Essa dracma não foi perdida do lado de fora da casa. Essa dracma ela foi perdida dentro da casa. Agora, quando a mulher vai procurar, e a Bíblia destaca que ela vai procurar com diligência, ela vai procurar com cuidado, não no lado de fora da casa, mas no lado de dentro. Ela pega um candeeiro, uma lamparina, ela pega uma vassoura e começa a procurar com cuidado, começa a procurar com diligência. Mas irmão, era só uma, sim, era só uma, mas era uma dracma, e dracma tinha valor. E segundo a tradição, quando uma mulher, ela conseguia juntar determinado valor, como esse que está aqui, 10 dracmas juntados, era um dote que ela tinha, estava pronta em compromisso para casar. O que aquelas 10 dracmas faziam? Ela pegava e ela colocava em um cordão em volta do seu pescoço, ou fazia um penteado no seu cabelo e colocavam aquelas dracmas, para que quando ela saísse na rua,
como era uma sociedade em que tinha muitas meretrizes. As pessoas olhavam, viam que aquela mulher tinha um dote. Então aquela mulher, ela era compromissada. Ela já tinha um comprometimento com alguém. Ela não era qualquer pessoa. Ela já tinha dono. Ela já era de alguém. Ela já era comprometida. Mas agora, quando ela perde uma dracma, não dá para enrolar em volta do pescoço, porque está faltando uma. Não dá para colocar no penteado do cabelo, porque está faltando uma. Ela procura com diligência. Ela procura com cuidado. Pega a vassoura, pega um candeeiro e sai procurando, não no lado de fora. Perdeu dentro da casa. E quando ela encontra a dracma perdida, ela chama as amigas, ela chama as vizinhas. E agora vai fazer uma festa pelaquela dracma que ela encontrou que estava perdida. Quantos estão entendendo, digam amém. Mas agora Jesus vai contar outra parábola, que é a parábola do filho pródigo. É um filho que estava perdido. Pródigo significa aquele que extravasa, aquele que gasta muito. Pródigo não significa perdido. Pródigo significa aquele que gasta muito, aquele que extravasa. E Jesus começa a contar uma história. Certo homem tinha 2 filhos. E o mais novo chegou para o pai e disse: pai, dai-me a parte da herança que é minha de direito. Quando o filho mais novo, ele não era o primogênito, ele era o filho mais novo. Jesus está contando essa parábola para judeus, um grupo que conhecia a história, um grupo que conhecia a lei, um grupo que conhecia a tradição. E Jesus começa a falar: esse homem tinha 2 filhos, um primogênito e um mais novo. Só que agora o mais novo, ele chega para o pai e ele diz: pai, dai-me a parte da herança que é minha de direito. Herança aqui que aquele pai possuía. Algumas Bíblias destacam fazenda, outras Bíblias destacam terra. E agora aquele pai, ele vai dividir a fazenda, ele vai dividir a herança. O filho mais novo pediu, mas o filho mais velho também ganhou, porque a Bíblia destaca: e dividiu por eles a fazenda. Então, a quantidade que o filho mais novo ganhou era um direito sucessório. Ele ganhou 1/3, uma parte ficou com o pai e a outra parte foi entregue ao filho primogênito. A diferença é que o filho mais novo vai pegar tudo aquilo que ele ganhou de seu pai e vai embora. E o filho mais velho, ele permanece dentro de casa. Ele permanece com o pai. Ele pega a herança que o seu pai o dá e ele vai para uma terra distante. A partir daquele momento, segundo a tradição, quando aquele filho mais novo, ele chegou para o pai estando em vida e pediu herança, para a tradição daquela época, o filho que fizesse isso deveria ser excluído. Excluído de onde? Excluído da casa, excluído da família, excluído da comunidade. Porque o pai divide a herança quando está prestes a morrer. E ele pede a herança, era de direito? Era. Mas o pai estando em vida, ele pede a herança. Mesmo assim, o pai tirando aquela terra, porque para um judeu, para uma pessoa do Oriente Médio naquela época, a terra era algo que tinha valor. A terra era algo que fazia parte da vida de alguém que possuía. E quando aquele pai, ele entrega aquela terra, aquela fazenda, aquela herança para o filho mais novo, ele não só está entregando uma terra, ele está entregando uma parte dele. Mas ele cumpre o pedido do filho mais novo. Ele pega aquela herança e entrega. E agora, aquele filho mais novo, ele vai para uma terra. E ele não vai para uma terra próxima. Ele vai para um país. Ele vai para uma terra distante. Por quê? Para ele era melhor ficar longe da casa do pai. Na casa do pai tem ordem. Na casa do pai tem regra. Na casa do pai, quem manda é o pai. Mas agora, quando ele vai embora
para uma terra distante, uma terra longínqua. Agora a sua vida não tem mais regra. Ele era o Senhor da sua vida e ele vai para uma terra distante. A intenção do filho mais novo era ir para uma terra distante e não voltar mais. Quando ele pega a herança, que ele vai para outra terra, a sua intenção não é um dia voltar mais para a casa do pai. A intenção é ir e ficar no mundo que ele foi. Só que quando ele chega no mundo, na terra distante, a sua vida não tem regra, a sua vida não tem ordem, e ele começa a gastar tudo. E é isso o significado de pródigo: aquele que gasta muito, aquele que gasta tudo. E ele começa a viver dissolutamente. Como? Sem regra, sem ordem. Ele era o Senhor da sua história, o Senhor da sua vida. Só que agora, aquilo que ele recebeu do Pai se acaba. E quando aquilo que ele recebeu se acaba, coincidentemente, naquela terra onde ele estava, naquele país, houve uma grande fome. E tendo essa grande fome, ele já não tinha nada, não tinha recurso, não tinha dinheiro, a herança se acabou, não tinha mais amigo. Ele estava numa terra estrangeira, não tinha pai próximo, não tinha família próximo. Agora era ele e ele. E agora, uma grande fome na terra, o que é que ele vai fazer? Ele vai procurar emprego. Eu imagino ele procurando: eu preciso de emprego, se não para receber um salário, mas pelo menos para receber alimento. E ele procura emprego, e ele encontra o emprego. Quando ele vê que um homem está precisando de alguém para cuidar de porcos. Era o emprego que foi oferecido a ele, cuidar de porcos. E a tradição para um judeu é se distanciar de porcos. Que um judeu deveria se distanciar. E aquele que cuidava dos porcos, como era um animal imundo, para a lei, para a tradição, ele era considerado amaldiçoado. Quando ele aceita aquele emprego, que ele vai viver com os porcos, que ele vai cuidar dos porcos, para a tradição, ele estava imundo e ele estava amaldiçoado. Para a tradição e para a lei. E ele vai cuidar dos porcos. Aí agora chega um momento, a terra tinha fome, e ele não recebia, diz a palavra, ele não recebia nada, nem salário e nem alimento. Ele trabalhava e era só isso. Ele não recebia salário, e ele também não recebia um alimento como um pagamento. Mas só que chega um momento em que ele, cuidando de porcos, a fome era tão grande, mas a fome era tão grande que ele sente o desejo, ele sente o anseio de comer aquilo que os porcos comiam. Quando ele tem aquele desejo de se alimentar do que os porcos estavam se alimentando, aquelas bolotas, ele para, olha para um lado, olha para outro, e começa a lembrar da casa do pai. E ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão? Ele começou a lembrar da casa do pai. Na terra onde ele estava tinha fome, mas na casa do pai tem abundância. No mundo tem fome, mas na casa do pai tem abundância de pão. Ele olha e diz: na casa de meu pai os trabalhadores têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele sabia que quando ele pediu herança e foi embora para uma terra distante, ele foi excluído da casa, ele foi excluído da família, ele foi excluído da comunidade. E ele diz: eu vou voltar, mas eu sei que eu não vou voltar como filho, eu vou voltar pelo menos como um dos seus trabalhadores. E ele ensaia um discurso, ele diz: eu vou chegar para o meu pai. Enquanto estava cuidando dos porcos, ele ensaia: e vou chegar para meu pai e vou dizer: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti.
já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus trabalhadores. Ele sabia a regra, ele sabia a lei, que se ele voltasse para casa, ele seria nada mais, qualquer coisa, menos filho. Mas agora ele se levanta e ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Mas é para ser trabalhador, mas é melhor na casa do pai. Mas é para ser um servo, mas é melhor na casa do pai. Aí ele se levanta. Aí ele deixa as bolotas dos porcos. Ele deixa a terra distante. Ele deixa tudo e vai em direção à casa do pai. E quando ele vai em direção à casa do seu pai, não foi de perto, foi de longe, o seu pai o viu. Quando o seu pai o viu, o seu pai vai correr em direção a ele. Mas segundo a tradição, aquele homem, aquele pai, ele era um pater familias, ele era um pai de família. E pai de família naquela época seguia uma regra, uma tradição ordeira, que não poderia correr, não poderia levantar suas vestes e sair correndo. Isso era critério de criança, de adolescente, de jovem, de mulheres, mas não de um pai de família. Mas quando aquele pai, ele vê o filho distante, ele não quer saber de regra, ele não quer saber de lei, ele não quer saber de tradição, ele corre em direção ao filho e chega até ele. Quando o pai corre em direção, ele faz uma coisa, e era necessário, segundo a tradição dos judeus daquela época. Aquele filho estava precisando de uma reconciliação, e o pai poderia apenas falar com ele, ele saberia, ele não quer se reconciliar comigo. Mas quando o pai se aproxima e beija aquele seu filho, ele está dizendo: eu te aceito de volta. Só que ele não diz, através daquele beijo, que aceita o filho de volta como um filho. Ele pode aceitar como um servo, ele pode aceitar como um escravo, ele pode aceitar como qualquer coisa, menos com o filho. Mas quando ele chama os servos, ele chama os seus trabalhadores, e ele vai pedir 3 coisas. Ele diz: traga roupa. Não, ele disse: tragam a melhor roupa. Tragam um anel e sandália para calçar seus pés. Ele estava dizendo: aqui você não vai ser trabalhador, aqui você não vai ser servo. Vou pegar a melhor roupa e vou colocar em você, para quando alguém olhar, vai dizer: não é trabalhador, é filho. Não é escravo, é filho. Não é servo, é filho. Traga um anel de volta, coloque em seu dedo. Quando aquele pai manda colocar o anel em seu dedo, ele está dizendo: aqui você não vai ser só meu filho, você vai ter autoridade na casa, autoridade sobre os servos, autoridade sobre a minha herança, autoridade sobre os meus bens. E ele pede a sandália, para colocar a sandália naquele seu filho. Um homem livre, filho de homens assim ricos, eles andavam de sandália, a sandália era uma característica de um homem livre. Se naquela tradição, naquela época, as pessoas viam homens andando de sandália, dizer: ele não é escravo, ele é livre. Aquele pai pega a sandália, coloca em seus filhos e está dizendo: aqui você não é escravo, aqui você é filho. Aqui você não é empregado, aqui você é filho. Deus está dizendo aqui nesta noite, na casa dele, você não é escravo, você é filho dele. Você não é escravo, você é filho. Você não é escravo, você é filho. Você não é escravo, você é livre. Você não é escravo, você é livre. Depois de colocar a melhor roupa, depois de colocar o anel e depois de colocar a sandália, agora aquele pai chama os servos e diz:
preparem um novilho cevado. Preparem um bezerro cevado. Quando alguém iria oferecer uma festa, ele geralmente, dependendo do tamanho da festa, ele pegava um cabrito e oferecia aos convidados. Mas quando a festa era grande, que eram convidados autoridades, pessoas importantes da sociedade, ou toda a comunidade em geral, era necessário a melhor carne. E a melhor carne a ser oferecida naquela época era um bezerro cevado. Aí o pai mandou os servos pegarem um bezerro cevado para oferecer uma festa grande. Não é uma festa pequena, é uma festa grande para esse filho dele que estava morto e reviveu. Quando o filho pediu herança e foi embora para uma terra distante, viver do seu modo, viver da sua maneira, a tradição dizia, ele não é só mais filho, ele também está morto para a família, está morto para a comunidade, está morto para a tradição. Mas aquele pai, ele olha e diz, este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Mas agora alguém vai entrar na história, está tendo dança, está tendo festa, está tendo comida, está tendo alegria. O filho mais velho chega, o irmão mais velho chega. E a preocupação do irmão mais velho, ele não está preocupado se o irmão voltou ou não. Ele pergunta, ele diz, pai, eu te sirvo aqui nessa casa, eu nunca transgredi. E nem um cabrito o Senhor me deu para comemorar com os meus amigos. Mas esse teu filho pediu herança, gastou com meretrizes, foi embora. E quando ele volta, o Senhor mata um bezerro cevado para ele. O pai esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. A história do filho pródigo não termina ele no mundo comendo as bolotas dos porcos. A história do filho pródigo termina ele dentro de casa, sendo oferecida uma festa. A história não vai terminar da maneira que você pensa. A tua história não vai terminar no prostíbulo. A tua história vai terminar na casa do Pai. A tua história não vai terminar na mesa de um bar, vai terminar na casa do Pai. A tua história não vai terminar no mundo, a tua história vai terminar na casa do Pai. Teve festa para a ovelha perdida, teve festa para a dracma perdida, e teve festa para o filho perdido. A história não vai terminar com tristeza, a história vai terminar com alegria. Não, isso é palavra profética. Levanta a tua mão nesta noite. A história não vai terminar com tristeza, a história não vai terminar com amargura, não vai terminar da maneira que está. A história vai terminar com festa, a história vai terminar com alegria. Receba a palavra, vai ter festa, vai ter festa, vai ter festa, vai ter festa. Quem está perdido não vai ficar perdido, vai ser achado. Alguém que está perdido será achado. Deus traz essa palavra para alguém. Receba essa palavra. Alguém está perdido da tua casa, dos teus, da tua família. Mas a história não vai terminar assim. A história não vai terminar ele no mundo, não. A história vai terminar ele na casa do Pai. Não vai terminar ele lá no mundo, nas alegrias passageiras. Vai terminar na casa do Pai. Deus vai trazer alguém de volta. Deus vai trazer alguém de volta. Deus vai trazer alguém de volta. Você crê nessa palavra? E o Senhor fala que vai trazer. O Senhor fala nesta noite que vai trazer alguém de volta. Mas o modo como Ele vai trazer não é o seu modo, é o modo dele.
vai voltar. Se machucado ou ferido, eu não sei, mas vai voltar. Se bem ou mal, mas vai voltar. Ele vai trazer de volta. Vai vir machucado, vai vir ferido, vai vir acidentado, mas vai vir de volta para a casa do Pai. Não se assuste, não reclame, não questione quando você vê o que acontecer. Mas foi o propósito, foi o plano de Deus para trazer alguém de volta. Ele quis trazer quando estava tudo certo, a pessoa não quis. Vai vir na dor, vai vir no anzol, mas vai voltar para a casa do Pai. Você crê nessa palavra? Dê um glória para o Senhor nesta noite. Permita-me contar um testemunho para eu encerrar. Eu estava ouvindo esse testemunho e eu senti no coração. Um certo homem, ele tinha casa, ele tinha uma família, ele tinha uma empresa, ele tinha uma esposa. E determinado dia em viagem, em um hotel, sua família subiu para os quartos e ele foi para o banheiro. Quando ele chega no banheiro, os amigos da empresa estão dentro. Todos eles cheirando cocaína. Quando ele chega no banheiro, aqueles amigos o oferecem aquela cocaína. Ele poderia rejeitar, subir para o quarto para ficar com a família. Mas ele experimenta. E quando ele experimenta, ele pegou o gosto. Aí foi a primeira. Depois foi a segunda. Depois foi a terceira. Depois foi a quarta. Depois estava brigando com a esposa. Depois estava brigando com os filhos. Depois já não estava bem. Até que chegou um momento em que ele pega as suas coisas e sai sem direção da sua casa. Ele foi para as ruas de São Paulo. Visitou a Cracolândia. E lá ele ficou. Permaneceu por vários anos. Debaixo de viaduto. Debaixo de ponte. E lá ele ficou durante vários anos. Mas chegou um momento que ele andando, perambulando, maltrapilho, cabelo grande, barba grande, sujo, apodrecido. Ele chegou debaixo de uma marquise de uma igreja, montou uma barraca, pegou as suas coisas e lá ficou. A família foi no ML, não encontrou notícia. Foi na delegacia, não encontrou notícia. Botou cartazes nas ruas, não encontrou notícia. Mas um dia, depois de vários anos, sua família estava passando por determinado local e parando debaixo da marquise daquela igreja. A sua filha olha, vê aquele homem maltrapilho, barbudo, cabelo grande, sujo. Mas ela olha e diz: aquele é meu pai. Ela desce do carro, vai em direção àquele homem, vê que é o seu pai. Ela o abraça, mesmo ele sujo, mesmo ele maltrapilho, mesmo ele com odor. Mas ela o abraça, pega aquele homem, leva para sua casa. Ele toma um banho, ele corta o cabelo, ele faz a barba, ele vai para uma clínica, ele se recupera. E aquela igreja que ele dormia embaixo da marquise, hoje no ano de 2023 é pastoreada por ele e por sua família. Deus ainda muda a história, Deus ainda muda situações. Não vai ficar da maneira que está. Quem está perdido vai ser achado. Quem está no mundo vai voltar. Deus vai trazer de volta. E chega um momento que agora já não vai ser mais a parábola. Jesus chega em Jericó. Um publicano chamado Zaqueu sobe em cima de uma árvore para ver Jesus. Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, desce depressa, hoje me vem pousar em tua casa. A tradição, os religiosos, os moralistas olharam e disseram: como? Ele come com pecadores, ele se assenta com pecadores. Mas lá dentro da casa de Zaqueu, uma história estava sendo mudada.
Jesus olha e diz: hoje veio salvação para Zaqueu. Só para Zaqueu não. Ele disse: hoje veio salvação para ti, Zaqueu, mas para a tua casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que Deus nos abençoe.